Vamos lá começar? Então, gente, boa noite. Hoje é o nosso programa antivírus número 30. Estamos aí há 30 semanas conversando ininterruptamente sobre a conjuntura toda quinta-feira. No programa de hoje, a gente vai prosseguir no que a gente se propôs a fazer nesses meses, aqui nessas semanas, né, de campanha eleitoral, que é seguir analisando a conjuntura a partir de informes e avaliações e alguns dados sobre as eleições municipais, né? Agora a gente a gente está essa semana na segunda semana de campanha oficial, campanha que está acontecendo nas redes sociais e também em muitos lugares nas ruas. E, como eu já disse aqui no programa anterior, a ideia é, até o final de novembro, quando se encerra o segundo turno, nas cidades que houver segundo turno, a gente vai estar tratando disso sempre com maior ou menor ênfase, enfim, depender do cenário, aqui no programa Antivírus. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para Walter, que hoje ele vai começar a nossa análise aqui. Walter. Maravilha. Boa noite, Natália. Boa noite a quem está acompanhando aqui o programa pelo perfil do Página 13. Bom, no programa anterior, no Antivírus 29, a gente lembrava do debate travado na esquerda brasileira em geral e no PT em particular sobre se nós deveríamos ou não assumir a palavra de ordem fora Bolsonaro. Nós demoramos para assumir o fora Bolsonaro e demoramos mais ainda para protocolar o pedido de impeachment. Perdemos um tempo precioso. Enquanto isso, pressionado pela prisão de Queiroz, o governo conseguiu operar um rearranjo, maneirou no discurso, apaziguou com o STF, compôs com o Centrão e seguiu aplicando o programa ultraliberal. Hoje, a pandemia segue matando, o desemprego continua altíssimo, a boiada está passando, mas a popularidade do governo se manteve resiliente e, em vários momentos, inclusive, cresceu. As mobilizações refluíram, a frente ampla foi para o freezer e o governo segue atacando, por exemplo, com uma proposta de deforma administrativa, uma deforma tributária regressiva, com privatizações, diminuição do auxílio emergencial, redução de direitos e de políticas sociais. E nas campanhas municipais está predominando até agora a pauta local. Até o momento, as grandes questões nacionais, a pandemia, o desemprego, a carestia, a fome, o corte de recursos para as políticas sociais, esses grandes temas não se converteram no centro da campanha, nem mesmo nas grandes cidades do país. Se isso continuar assim, a esquerda obterá vitórias apenas naqueles casos em que a correlação de forças local, municipal e estadual for particularmente favorável. Entretanto, qualquer que seja o reflexo eleitoral disso, a situação geral do país segue extremamente grave. Além do desemprego, que, como nós dissemos, se mantém altíssimo, mesmo estando ocorrendo uma certa retomada pontual da atividade econômica, além da crise social, que deve agravar-se muito com o corte no valor da ajuda emergencial, e além da crise sanitária, cujo patamar de morte segue elevadíssimo, há duas outras questões que a gente deve acompanhar com atenção: a fuga de capitais e o debate sobre o teto de gastos. Nós precisamos nacionalizar as eleições, conectar a realidade local com as grandes questões nacionais. Por exemplo, o tema da proposta de reforma administrativa. É preciso, à luz da realidade local, desnudar a política ultraliberal e defender que é preciso derrotá-la. Nossas candidaturas precisam levar para as ruas e para as redes o fora Bolsonaro, o anula STF e a luta em defesa de Lula. Nossas candidaturas precisam também defender o Partido dos Trabalhadores. Isso inclui destacar os símbolos do PT no material de campanha. Defender o PT é também cancelar as alianças com partidos que sustentam o projeto ultraliberal e com aqueles que representam o extremismo de direita em nosso país. Eu vou ler de novo as frases,
porque não são invenção nossa, fazem parte de uma resolução que o Diretório Nacional do PT aprovou há meses, dizendo que não haveria alianças com partidos que sustentam o projeto ultraliberal e com aqueles que representam o extremismo de direita em nosso país. E como sabe todo mundo, em muitos municípios do país há alianças com partidos que atendem a esses dois requisitos. Essas alianças têm que ser anuladas, canceladas unilateralmente pela direção nacional do PT. Quero encerrar lembrando que no dia 3 de novembro acontecem eleições presidenciais nos Estados Unidos, USA. Qualquer que seja o resultado, a principal potência do mundo vai continuar em crise. Que desdobramentos isso terá interna e externamente é uma das principais variáveis da conjuntura mundial. E antes mesmo disso, no dia 18 de outubro, acontecem eleições presidenciais na Bolívia. Se as eleições forem livres e democráticas, se repetirá o resultado das eleições que foram interrompidas pelo golpe, uma vitória do MAS, do Movimento ao Socialismo, do partido do Evo Morales. Qual será a atitude das elites bolivianas e de seus aliados internacionais? Vão aceitar o veredito das urnas e a posse do MAS, mantendo-se nos limites de uma oposição constitucional? Ou vão retomar o caminho golpista, tentando fraudar as eleições, impedir a posse e inviabilizar mano militare o futuro governo? Nas eleições bolivianas, assim como nas eleições venezuelanas e equatorianas, se definirá, em boa medida, os parâmetros da luta política próxima futura na América Latina. Visto nesse contexto internacional, as eleições municipais brasileiras de 2020 terão uma importância estratégica menor. Mas, por outro lado, elas impactarão muito no estado de ânimo e na estratégia política dos diferentes campos que disputam os rumos do maior país da América do Sul. As pesquisas iniciais favorecem as candidaturas que estão à direita do centro. Mas o curso da campanha pode alterar esse quadro, em favor das candidaturas que estão à esquerda do centro. Terá grande influência nisso o esforço militante e o discurso que se adote no horário eleitoral gratuito. Nesse sentido, é importante conhecer como as peças estão distribuídas no país. Algo que a Natália começou a mostrar no programa passado e vai continuar a apresentar a partir de agora. Natália, não se escuta nada do que você está falando. Desculpa, estava sem som. Então, gente, feito esse panorama inicial aí por Walter, eu queria aqui dar uma retomada e complementar algumas informações sobre as eleições municipais que a gente começou a passar aqui no programa anterior, né? Acho que são informações importantes para a gente muitas vezes fica imerso nas campanhas onde a gente está trabalhando, militando, fazendo alguma campanha e acaba sendo difícil, né, ter uma visão de conjunto sobre o cenário no país inteiro. Então, a gente está tentando contribuir aqui com isso, né, sistematizando algumas informações, alguns dados e tentando fazer, com a roda girando, algumas análises, né, elas vão ser mais possíveis de serem feitas daqui a algumas semanas, enfim, mais do meio para o fim das campanhas. Mas, enfim, dando continuidade aqui à apresentação de alguns dados, algumas informações básicas sobre a disputa eleitoral de 2020. Né? Como eu já disse em outros programas, o Brasil tem 5.570 municípios, né? E desses 5.570, os eleitores vão poder votar 13, ou seja, votar numa chapa majoritária de prefeito ou prefeita, o número 13, vão poder votar em 1.256 municípios, ou seja, de 5.570 municípios no país inteiro, a possibilidade de votar 13 vai acontecer em 1.256. O PT vai ter chapa proporcional, ou seja, chapa de vereadores e vereadoras, em 2.902 municípios.
Então, além das 1.256 candidaturas a prefeito, o PT ainda vai ter 1.292 candidaturas a vice e mais de 28 mil candidaturas a vereador e vereadora, né? É um total de 31.448 candidaturas. É claro que esses números podem ter alguma diferença, enfim, alguma oscilação para mais ou para menos, por questão de precisão de dados, mas esse é o número aí aproximado, quase certo, né? Então, na prática, somando candidaturas a prefeito e prefeita e vereadores, vai ter a possibilidade de votar em candidato do PT, né, em 2.668 municípios. Na verdade, é o contrário, né? Eu confundi aqui. Na prática, o eleitorado não vai ter alternativa de votar num candidato do PT em 2.668 municípios, né, de votar num candidato a vereador do PT. E a prefeito, esse número é bem maior, né, 4.314 municípios, onde não tem candidatura do PT possível de ser votada pelos eleitores. E agora eu queria trazer alguns números. Tem um som que está atrapalhando, né? Baixou, pronto. Agora eu queria trazer alguns números que a gente colheu aqui sobre a situação do nosso partido comparativamente com outros partidos, né, de esquerda. Como eu disse, o PT tem 1.256 candidaturas a prefeito e prefeita. O PCdoB tem 271 candidaturas. E o PSOL tem 347 candidaturas a prefeito ou prefeita. Então, os três partidos que compõem o, digamos assim, núcleo duro da esquerda brasileira vão ter 1.874 candidaturas majoritárias nessa eleição de 2020. Isso significa, em termos percentuais, né, que o PT tem mais de 300% a mais de candidaturas à prefeitura do que o PSOL, que é o segundo partido de esquerda em números de candidatura. E tem quase 500% a mais que o PCdoB, de candidaturas a prefeito e prefeita, né? Em relação ao PSB e PDT, o número aumenta, né? Essa diferença diminui, mas o PT continua na frente, né? O PSB tem 862 candidaturas, enquanto o PDT tem 959 candidaturas. E aí, ampliando um pouco mais nesse campo de centro, mais aproximado da esquerda, né? De centro-esquerda, teria aí o PROS, o PV, com algo na faixa de 300 candidaturas cada um, né? Então, esse setor, se a gente inclui o PROS e o PV, na verdade, faltou a rede aqui, mas daria para incluir também, tem mais ou menos 4.300 candidaturas, prefeito e prefeita. Então, esse é o número desse campo, né, que eu li aqui: PT, PCdoB, PSOL, PDT, PSB, PROS e PV. Enquanto isso, agora indo um pouco para a direita, ou muito para a direita, na verdade, o MDB sozinho tem 1.934 candidatos a prefeito. O PSD tem 1.627. O PP tem 1.496. O PSDB tem 1.292 candidaturas. Todos esses, MDB, PSD, PP e PSDB, têm sozinhos mais candidaturas que o PT. Eu acho que eu falei isso aqui no último programa, que o PT é o quinto partido em número de candidaturas, né? E aí depois vem vários outros partidos de direita com candidaturas aí em número alto e bem maior do que os de esquerda e os de centro-esquerda, né? O DEM tem 1.144, o PL 971, Republicanos 831, PSL 731, Solidariedade 509, enfim, somando pelos cálculos que a gente fez aqui, a partir de dados
do Tribunal Superior Eleitoral, a centro-direita tem 14.094 candidaturas a prefeito e prefeita. Então, 14.094 versus, né, o campo lá que a gente calculou da centro-esquerda, 4.274 candidaturas. É uma diferença muito grande em relação a número bruto de candidaturas, né? Isso tudo feito com base nas informações do Tribunal Superior Eleitoral. E, obviamente, esses números por si só, né, já indicam que existe uma capilaridade, né, relativa entre os grandes campos políticos, né? A análise deles mais política, a análise mais política precisa levar em conta, enfim, a distribuição dessas candidaturas pelos diferentes colégios eleitorais nos municípios, né? Principalmente considerando os tamanhos dos colégios eleitorais. Então, como eu disse, não tem como fazer uma avaliação desses números de forma bruta, mas eles são importantes para a gente ter um panorama geral, né, para partir daí fazer a nossa análise. E, claro que a análise também disso vai precisar levar em conta o resultado eleitoral, ou seja, né, o desempenho que essas milhares de candidaturas de direita, de esquerda, de centro vão ter aí nas eleições. Por exemplo, no caso do PT, a gente tem candidaturas em 25 estados, né? Não tem nenhuma candidatura no estado de Roraima, e tem um estado, que é o Acre, que a gente tem candidaturas em 55% dos municípios do estado. Nos demais estados, a gente lançou candidaturas que cobrem, no máximo, 36% do estado, que é o caso do Piauí, e no mínimo 11%, né, dos municípios do estado, que é o caso da Paraíba. Então, o Acre que dá uma fugida dessa curva, mas a gente está nesse percentual aí entre 10% e 40%, ou um pouco menos de 40%, de municípios dentro de um estado com candidaturas petistas, né? Quando a gente observa o eleitorado total atingido, né, a situação melhora um pouco nessa análise dos números mais brutos, né? As nossas candidaturas petistas cobrem 75% do eleitorado, por exemplo, no caso do estado de São Paulo, né? É o máximo, a maior cobertura. E, no caso da Paraíba, que é a menor cobertura, 13% do eleitorado no estado, né? No respectivo estado. E olhando de conjunto, cerca de 40% dos eleitores brasileiros não vão ter a possibilidade de votar em uma candidatura petista nas eleições municipais desse ano, né? Então, fiz aqui alguns recortes por estado, por número de candidaturas, mas do ponto de vista do eleitorado geral, né, 60% do eleitorado está sendo atingido por candidaturas petistas, 40%, mesmo que queira, não vai poder votar em candidaturas do PT, porque não tem candidaturas do PT cadastradas, registradas nos seus respectivos municípios, né? O PT, como eu disse, lançou 1.292 candidaturas a vice-prefeitos, que alguns estão em chapas petistas, outros estão em chapas de esquerda, outros estão em chapas, enfim, centro-direita, né? Muitas alianças com a direita, que a gente vai comentar aqui, tem como contrapartida, entre aspas, a abertura da vice para o PT. Muitas nem isso, outras nem isso, né? A gente apoia 1.669 candidaturas a prefeito de outros partidos. Então, a gente tem 1.200 e poucas candidaturas e apoiamos 1.669 de outros partidos. Sendo que dessas 1.669, 1.244 que recebem o apoio do PT são legendas que estão no campo da centro-direita. Então, eu vou só voltar aqui para relembrar o número exato de candidaturas nossas, mas é quase igual, né? O PT tem 1.256 candidatos a prefeito e apoia
1.244, né? Acho que pelas minhas contas aqui, 12, né? A menos do que o que a gente tem de candidaturas próprias, né? Esses 1.244 estão no campo aí da centro-direita. No caso dos vereadores, eu já falei, né? São quase 29 mil candidaturas, um número superior a 2016, que foi o ano que a gente teve uma queda brusca na quantidade de candidaturas registradas, né? Em 2016, a gente teve 21.200 e poucas candidaturas, em 2016, mas ainda é um número bastante inferior ao número de, por exemplo, 2012, que a gente teve mais de 38 mil candidaturas, né? A gente está com mais de 28 mil, então tem uma diferença aí de algo em torno de 10 mil no número de candidaturas a vereador registradas, né? No caso da centro-direita, né? MDB, PSD, PP, DEM, PSDB, esses partidos todos também têm mais candidaturas a vereador que o PT, né? E somados, eles têm mais de 170 mil candidaturas a vereador e a vereadora espalhados pelo país, né? Quando a gente vai analisar as candidaturas do PT nos municípios, em relação aos números de municípios que a gente tem candidatura, a gente tem candidatura a vereador em 2.902 municípios, ou seja, dos 5.000 e tantos municípios, 2.902. Mas comparando com 2012 e 2016, a capilaridade por município caiu muito, né? Em 2012, a gente lançou vereadores e vereadoras em mais de 5.000 municípios, ou seja, quase no país inteiro. E em 2016, a gente lançou em 4.196. Então, esse é um fator aí para a gente também ir analisar com mais calma, porque, enfim, tem a ver também com a organização dos diretórios municipais e coisas desse tipo, né? O outro dado que eu queria fazer também, comparando 2012 com 2016 e hoje, é que o PT, em 2016, teve 971 candidatos a prefeito, ou seja, a gente aumentou em número de candidaturas, né? Mas continuamos num número inferior a 2012, né? Em 2012, a gente teve mais de 1.700 candidaturas, né? Então, a gente tem menos candidaturas a prefeito ou prefeita do que teve em 2012 e mais do que o que teve em 2016. E quando a gente analisa a distribuição das candidaturas do PT pelo tamanho das cidades, né, o quadro é mais ou menos o seguinte: a gente tem candidatura majoritária em 1.256 municípios, como eu disse, que reúnem 55% do eleitorado, né, e a gente tem candidaturas a vice em 484 municípios, né, o que reúne algo em torno de 9% do eleitorado. Então, esses são os dados em relação às candidaturas do PT, algumas comparações que eu queria fazer. E agora, para finalizar essa parte dos dados, né, eu queria falar um pouco sobre as candidaturas de outros partidos que o PT apoia. O PT apoia 45 candidatos a prefeito do PCdoB e 16 candidatos a prefeito do PSOL. Lembrando que esses partidos têm muito poucos candidatos, né? O PCdoB tem 200 e pouco, o PSOL tem 300 e poucos candidatos. Então, somando isso, são 61 candidaturas de esquerda, né, que não são petistas, que são comunistas ou do PSOL, que são apoiadas pelo PT. E, agora, ampliando um pouco o espectro, o PT apoia 173 candidaturas do PDT, tudo isso é a prefeito, né? Apoia também 140 candidaturas do PSB, 25 do PROS, 13 do PV, 13 da Rede, o que daria 364 candidaturas aí da centro-esquerda que são apoiadas pelo PT, né? Quando a gente vai para o outro lado do espectro político aí, a gente vê o PT apoiando 270 candidatos do MDB, 219 do PSD, 184 do PP, 104 do PL, aí isso para dizer só os que são acima de 100, né?
mas seguem com apoios 71 do Republicanos, enfim, PTB, DEM, PSDB, PSC, Avante, Solidariedade, PSL, enfim, são 1.244, como eu disse, que é quase o mesmo número das candidaturas próprias, 1.244 candidatos a prefeito que estão em partidos de direita, que são apoiados pelo PT, né? Então, em resumo, o PT tem 1.256 candidaturas a prefeito, apoia 61 candidaturas de esquerda, 364 de centro-esquerda e 1.244 do campo da direita. E, por fim mesmo, agora as coligações, né? O PT participa das eleições desse ano coligado com, por exemplo, o DEM em 302 cidades, com o PP em 333, com o PSDB em 314, com o MDB em 606 cidades, com o PSC em 193 cidades, com o PSL são 140 coligações, né? Então, tem 21 estados, só a título ilustrativo, que o PT e o PSL, pelo menos em um município, estão na mesma coligação. Então, eu trouxe assim, essa enxurrada de números, né, para a gente ter essa visão geral de como está se operando, né, a tática eleitoral, como está se materializando a tática eleitoral e a política de alianças de uma forma mais específica. Obviamente, a gente sempre tem falado isso aqui quando traz esses dados, principalmente desde o último programa que a gente resolveu começar a trazer isso, os números em si, né, eu quero enfatizar muito isso, os números em si, eles não são suficientes para a gente ter um panorama das eleições, né? Além das especificidades locais, que a gente sabe que existem em alguns casos, dos tamanhos das cidades, né, da relevância política que cada cidade tem, que é muito diferente, né, tem muita discrepância em relação a isso, e a gente tem candidatura petista ou candidatura de esquerda, mas em sua maioria petista, nas maiores cidades, né? E, além disso, tem o fato de que o que vai determinar mesmo o resultado político da eleição de 2020 é a política, né? Então, a gente, obviamente, traz os números para apresentar esse panorama, mas o fundamental é que a gente, por exemplo, identifique se onde a gente tem candidatura própria, tem candidatura petista, a gente está politizando a eleição, a gente está nacionalizando, a gente está tratando dos problemas locais, vinculando com os efeitos do bolsonarismo, está polarizando a disputa, né? A gente está fazendo isso ou a gente está se comportando como se estivesse diante de uma eleição estritamente local, numa conjuntura normal, pacificada, enfim, falando sobre fazer boas gestões, boas administrações, se comportando como bons cidadãos da sua própria cidade, enfim, é isso que vai definir, né, se qual é a análise política sobre as campanhas a partir desses números aí que a gente está apresentando, né? Isso vai definir se, por exemplo, mesmo com esse imenso número de alianças com partidos de centro-direita, se o PT vai sair dessa eleição fortalecido ou enfraquecido, como polo à esquerda no país, né? Isso só pode ser determinado quando a gente analisar o conteúdo das nossas campanhas e, obviamente, os resultados que a eleição trouxe aí para a gente. A gente tem batido muito, né, nesse martelo, que as eleições não servem apenas, nem principalmente, para ganhar mandatos e conquistar governos, né? A gente ganha mandatos e governos para que eles possam ser, obviamente, instrumentos para a melhoria de vida do povo e, a partir disso, também instrumentos da disputa política geral, né, que a gente trava no Brasil e no mundo, enfim, por um outro Brasil democrático, popular e socialista. É por isso que a gente insiste muito, né, nessa abordagem que a gente está fazendo aqui nesse programa de hoje, né, na necessidade de politizar pela esquerda as campanhas, né, porque
É a partir dessa perspectiva, inclusive, que a gente tem insistido aqui nesse início da campanha eleitoral, que a gente vai, nas próximas semanas, tentar fazer análises mais concretas, né, de campanhas específicas, né, dos seus conteúdos, dos seus programas, das pesquisas que estão começando a aparecer já com a campanha em curso, né, enfim. Essa abordagem, essa pegada que a gente quer dar para as análises das campanhas. É isso. Ok. Bom, deixa eu fazer um comentário adicional aqui ao que a Natália falou. Primeiro, destacar a importância das pessoas estudarem esses números. Provavelmente a gente vai transformar esse informe que a Natália deu no programa anterior e nesse, num texto para colocar lá no página 13, no site, para as pessoas olharem os números, porque eles são chocantes em alguns casos, né? Mas eu quero aqui fazer um comentário adicional acerca de alguns ataques especulativos que o PT vem sofrendo nessa fase das eleições municipais. Alguns ataques, inclusive, vêm de cima, vêm da própria direção do partido, né? Eu me refiro à autorização para que diretórios municipais façam alianças com candidaturas e partidos de direita, inclusive bolsonaristas. Às vezes, essa autorização foi explícita, como no famoso caso de Belford Roxo, e às vezes a autorização é implícita, como em muitas cidades no país inteiro. Por exemplo, Sumaré, aqui do lado de Campinas, onde alianças com partidos de direita foram feitas e a direção estadual e a direção nacional não intervém, não dissolve a aliança e olha para o lado como se não tivesse acontecendo nada. E me refiro também à terrível situação vivida em João Pessoa, na Paraíba, né? Para quem não lembra, primeiro a direção nacional estimulou o PT em todo o país a lançar candidaturas próprias. Depois a direção nacional foi lá estimular diretamente o PT em João Pessoa a construir uma candidatura própria. E nesse momento foram feitas sondagens junto ao PSB que não prosperaram. Então o PT local começou a construir uma candidatura própria, a candidatura do companheiro Anísio Maia. Aí, na semana final, na hora da convenção, o Ricardo Coutinho resolveu aparecer e propôs primeiro que o PT apoiasse o nome de um ex-petista, que hoje está no PV. Depois, propôs que o PT apoiasse o nome de uma deputada do PSB. E, finalmente, horas antes da convenção, o Ricardo Coutinho veio e apresentou a si mesmo como candidato. Tudo isso sem dialogar, sem construir com a direção local do partido, tratando por cima, direto com a nacional. Isso apesar de, no passado muito recente, o Diretório Nacional do PT ter intervido na Paraíba para impedir que o PT local apoiasse o Ricardo Coutinho. Olha que curioso. O PT local, por razões políticas, mas também por dignidade, que é uma característica que devia ser de todos, mas às vezes falta, né? Decidiu manter sua candidatura. Aí o Diretório Nacional, numa votação feita às pressas, por uma maioria exígua, decidiu nomear uma comissão interventora e obrigar o PT a apoiar o Ricardo Coutinho. O caso foi parar na justiça e, para surpresa de muita gente, o juiz aceitou a posição do PT local. Resultado, o Diretório Nacional está sendo convocado agora para o dia 14 de outubro para votar uma intervenção no PT da Paraíba, para legalizar esse absurdo que foi feito antes. Primeiro o ZIG, depois ZAG, primeiro estimula a candidatura própria, depois entra em desespero para garantir uma aliança. E por que mesmo? Há quem diga que o PT teria débitos com o ex-governador Ricardo Coutinho, porque ele foi um apoiador da Dilma contra o golpe, um apoiador do Lula contra a condenação e prisão e interdição injustas. Na vida real, vamos lembrar que foi a construção e consolidação do PT que projetaram o Ricardo Coutinho como liderança política. O seu êxito como gestor público dependeu dos investimentos dos governos Lula e Dilma. E, finalmente, o líder do Partido Socialista Brasileiro na Paraíba não teve nenhum ônus ao defender o campo democrático popular a partir do segundo turno de 2014. Aliás, devia causar estranheza que a gente dissesse que ele defendeu a democracia. Devia ser o básico, né? No entanto, considerando só o cálculo eleitoral, ter apoiado as candidaturas de Dilma e de Haddad num estado como a Paraíba, no qual Lula ganhou, ou ganharia, na verdade, já no primeiro turno em 2018, não é algo que possa ser chamado de sacrifício, né? E também a gente deve ressaltar que o apoio do Ricardo Coutinho contra o golpe não evitou que os aliados do Ricardo Coutinho no Congresso Nacional votassem no golpe.
Portanto, a ascensão do Ricardo Coutinho, pelo menos lá na Paraíba, nunca resultou no enfraquecimento de toda a direita. Portanto, não dá para tratar a questão na coluna dos débitos, né? Há quem diga, por outro lado, que o PT deveria apoiar o Coutinho para viabilizar a aliança nacional com o PSB. Como sabem os que conhecem o PSB, isso não é verdade. O único que interessaria ao PSB nacional seria se o PT apoiasse a candidatura do PSB à Prefeitura de Recife, ou quem sabe apoiasse o Márcio França aqui em São Paulo. Porque o Ricardo Coutinho está longe de ser alguém decisivo do grupo majoritário no PSB nacional, que está para lá de Marrakech. O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, já deixou claro que não quer o apoio do PT em 2020 e não quer estar com o PT em 2022. Há também quem diga que, apesar disso tudo, a gente devia apoiar o Ricardo Coutinho para melhor enfrentar a extrema-direita lá na Paraíba. Claro, né? Em João Pessoa, a gente vai resolver o problema nacional, que é a dispersão da esquerda em várias candidaturas. Elas vão continuar dispersas no país inteiro, mas lá em João Pessoa, a gente vai mostrar a nossa capacidade de construir uma aliança. Mas por que em João Pessoa tem essa dispersão? Vale lembrar que, desde o fim de 2019 e durante parte de 2020, o PT procurou construir aliança com o PSB. E o PSB não deu resposta. Foi só aí que a instância municipal passou a construir de forma unânime a candidatura do deputado estadual Anísio Maia. É bom lembrar, para quem não conhece, o histórico do PSB local. Em 2004, aliança com o PMDB. Em 2008, chapa do PSB. Em 2012, aliança com o DEM. Em 2016, o ano do golpe, fez aliança com o PTB e manteve o DEM na chapa. E agora, em 2020, queria fazer aliança com o PV e só na reta final saiu essa aliança de cima para baixo que eles querem fazer com o PT. É um estilo de política, né? Em que uma pessoa é o centro do mundo. Isso não é boa política. A intervenção da direção nacional do PT em João Pessoa, na prática, terceiriza para a pessoa do Ricardo Coutinho a condução do processo político e deixa o PT numa posição subalterna, né? E tem uma complicação adicional que, para quem não é da Paraíba, talvez não seja um dado conhecido, né? Não estou me referindo ao fato do Coutinho ter altíssima rejeição, não estou me referindo ao fato dele não poder fazer campanha livremente, porque tem restrições judiciais que o impedem de se locomover livremente. Não estou falando disso. Estou falando do fato que tem divergências programáticas importantes entre os dois partidos. O PT se colocou contrário à terceirização da gestão e dos serviços públicos na saúde e na educação. Se colocou contrário à política de ajuste fiscal que penalizou os servidores públicos lá na Paraíba, só para citar esses exemplos. Então, a questão é, qual é a base programática desse acordo que a direção nacional quer impor ao PT da Paraíba, acordo de última hora, né? E vamos lembrar também, é um detalhe que também as pessoas querem esquecer, veja, não teve golpe na Paraíba. O PSB elegeu o sucessor de Ricardo Coutinho já no primeiro turno de 2018. Só que o governo do PSB foi indo para outro lugar. Então, veja, tem um problema que está criado no PSB e que querem colocar o PT como, digamos, instrumento para resolver um problema que, como eu tentei explicar aqui, é bem complexo, né? Então, tem esses vários exemplos que eu dei sobre João Pessoa, confirma essa ideia de que o PT está sofrendo um ataque especulativo, né? Parte desse ataque especulativo vem do próprio partido, vem da direção do partido, né? Mas, para não dizer que não falamos de flores, tem os ataques contra a candidatura do Gilmar Tato em São Paulo, né? Tem petistas importantes, como Celso Amorim, Marilena Chauí, que resolveram declarar publicamente apoio a Boulos, como se ser filiado a um partido não levasse a nenhum tipo de obrigação. Tem outros que estão defendendo que o próprio PT declare apoio, né? Saiu no Brasil 247 o companheiro Lindbergh Farias, dizendo que, no caso de São Paulo, o único nome capaz de ganhar as eleições e para o segundo turno, etc., é o do Boulos, né? E que a gente precisa conversar, analisar, etc. Eu não sei realmente se o Lindbergh disse exatamente isso, mas é um desserviço, na minha opinião, fazer o debate nesses termos. Pois, na prática, o que tem gente querendo é que o PSOL retire a sua candidatura no Rio para apoiar a companheira Benedita, em troca do PT retirar a sua candidatura em São Paulo. Eu não sei avaliar qual é o efeito que isso poderia ter no Rio, nem sei avaliar que efeito teria sobre as candidaturas petistas em todo o país, porque se essa moda pega de assustado por pesquisa, tá certo? Desistir de ter candidatura, onde é que nós vamos parar?
Mas eu posso garantir que, no caso de São Paulo, o efeito prático disso vai ser enfraquecer toda a esquerda. Eu até entendo que o PSOL busque atrair eleitores petistas. Independente da disputa eleitoral, isso interessa a eles, evidentemente. Mas eu não consigo entender que dirigentes do PT adotem a postura de cristianizar, no sentido lá do Cristiano Machado, a candidatura petista. Afinal, a essa altura do campeonato, não tem mais coligação eleitoral. Logo, não vai ter soma de horários eleitorais gratuitos, né? Coisas como essa que o Lindbergh propôs levariam a, na prática, o PT retirar a sua candidatura e chamar voto noutra candidatura. Então, a suposição é que tem um grande número de eleitores petistas que hoje não estão aceitando a orientação do PT para votar na candidatura do PT, mas que supostamente aceitariam a orientação do PT para votar numa candidatura de outro partido. Na minha opinião, essa suposição foge do problema. O problema real é que tem uma grande parte do eleitorado petista, ou seja, que em eleições passadas votou no PT, que está, até o momento, proclive a votar em candidaturas da direita. E tem uma outra boa parte do eleitorado petista que ainda não está votando em ninguém. Claro que uma pequena parte do eleitorado petista pode se decidir, havendo ou não orientação, a votar numa candidatura de outro partido de esquerda. Mas na atual situação eleitoral, o deslocamento dessa pequena parte não é suficiente para levar ninguém da esquerda ao segundo turno. Portanto, na vida real, se o PT desistir da sua candidatura, a tendência é que a maior parte do eleitorado petista continue votando em candidaturas de direita ou de ninguém. Portanto, propostas como essa, tá certo? Feitas pelo ex-senador Lindbergh, não resolvem o nosso problema, agravam o nosso problema. Nesse momento do jogo, o que pode e deve ser feito é insistir numa tática eleitoral de polarização, que é o jeito de fazer a coisa mais fácil de fazer. Fazer o eleitorado petista votar numa candidatura do PT. Não tem prejuízo nenhum, evidente, da gente construir desde já, em todas as cidades onde tem várias candidaturas de esquerda, acordos para apoio mútuo no segundo turno. Mas a hora é de polarizar pela esquerda e atrair o voto dos petistas para as candidaturas do PT. A hora é essa, tá certo? A hora é fazer com que a Benedita da Silva e o Tato consigam ir ao segundo turno. Esse é o momento, essa é a tarefa. Os ataques especulativos contra o PT não vão parar. Para muitos setores da direita, do centro e da esquerda, é como se o objetivo principal dessa eleição fosse derrotar o PT. Talvez por isso o companheiro Guimarães, que é coordenador do Grupo de Trabalho Eleitoral Nacional do PT, divulgou ontem, 7 de outubro, um artigo intitulado O PT e as Eleições de 2020, onde ele responde algumas críticas que são feitas contra o PT. Eu confesso que eu li, mas talvez eu não tenha conseguido entender o propósito do artigo, porque ele afirma, logo de saída, que as eleições são um processo totalmente em aberto. Fazer projeções agora só pode ser por maldade, fecha aspas. Bom, como a Natália demonstrou no programa anterior, não é bem assim que o processo esteja totalmente em aberto. Opções foram feitas. Opção de ter candidatura, opção de não ter candidatura, opção por esta ou por aquela candidatura, opção por fazer aliança com fulano ou com Beltrano. Opções foram feitas, não é verdade que está totalmente em aberto. O Guimarães afirma também no artigo dele que tem havido críticas injustas às esquerdas, em especial críticas ao PT. Totalmente de acordo, o Guimarães tem razão. Mas a preocupação do Guimarães é dizer que, abre aspas, a realidade desmente a tese que tem sido difundida a respeito do suposto isolamento do PT no processo eleitoral atual ou de resistência do partido a alianças, fecha aspas. Na nossa opinião, esse debate sobre isolamento ou não é algo muito controverso. A questão principal é saber se a gente está isolado do povo ou não. Se nosso discurso está sintonizado com as necessidades da classe trabalhadora ou não. Se as nossas candidaturas e nossa linha de campanha nos posicionam nesse sentido ou não. Se estamos fazendo tudo isso, ou se não estamos fazendo isso, é o principal. As alianças da história. Mas sobre as alianças, a verdade é que o PT adotou 3 políticas de aliança nessa campanha. Uma política de aliança foi de lançar petistas em todos os locais. A outra política de aliança foi buscar aliança com aliados de esquerda, ou nem tanto. E uma terceira política foi a de fazer aliança com qualquer um, como a gente demonstrou com esse número
inaceitável de alianças com partidos como o PSL e outros. Quem tem 3 políticas de aliança não tem nenhuma e vai apanhar por todos os lados, pelo que fez e pelo que não fez, em 3 situações diferentes. Que adianta, por exemplo, citar o número de alianças do PT com partidos de esquerda, contar isso com vantagem, se também pode ser citado o número de alianças do PT com partidos de direita. Como o Guimarães, nós esperamos que seja verdade que o PT está num processo de reconquista do eleitorado. Ele fala isso no texto dele. Mas seria melhor reconhecer que tem uma pedra no meio do caminho. Essa pedra que está no meio do caminho entre nós e a reconquista do eleitorado é uma combinação fatal entre o localismo despolitizado, que prevalece em muitas campanhas, que só fala do que está acontecendo ali, né? Na minha vila, uma combinação fatal entre esse localismo despolitizado de um lado e um discurso baseado na ilusão de que o PT é, por obra e graça divina, o polo aglutinador de todas as forças que se opõem ao Bolsonaro. Olha, a gente quer ser isso, mas nós não somos isso. Para que sejamos isso, algum dia, primeiro, a gente tem que ser a vanguarda da esquerda, a vanguarda da classe trabalhadora, do povo. Só para lembrar aqui de um episódio, de uma campanha que aconteceu aqui em São Paulo para governador. Nós tínhamos um candidato que estava tão seguro de que ele já era o polo aglutinador de todas as forças, que ele passou o primeiro turno, parte grande do primeiro turno, se apresentando como paulista. Chegou a defender, inclusive, a Revolução de 32. E aí, quando ele se deu conta, no finalzinho do primeiro turno, ele guinou para a esquerda, quase começou a defender a Revolução Socialista na campanha, porque ele percebeu que ele estava fazendo um discurso amplo demais, que não atraiu o eleitorado do lado de lá, e um discurso que também não atraiu o nosso eleitorado, a nossa base social eleitoral. E é nisso, na nossa opinião, é nessa situação que a gente está agora, mal comparadas as situações. Ou a gente politiza pela esquerda, ou a gente pode sair da eleição com um saldo bem menor do que o necessário. E é esse o ponto. O nosso problema não é sair maior ou menor do que em 2016, como tem gente que faz essa conta. Ah, nós temos mais candidatos que em 2016. Ah, nós vamos ter mais votos que em 2016. O nosso problema não é esse. O nosso problema é sair do tamanho político e eleitoral necessário para nos impulsionar na luta para acabar com o governo Bolsonaro. E só tem um jeito de sair com esse tamanho político e eleitoral desta eleição. É nos próximos 30, 40 dias, politizar pela esquerda. É esse o recado que a gente queria dar aqui. Obrigado. Obrigada, Walter. Que eu tenha identificado, não apareceu nenhuma pergunta, né? Tem vários comentários aqui no nosso chat, mas não tem nenhuma pergunta. Então, com isso, a gente encerra. Já estamos aí em 50 minutos de programa, a gente vai encerrar. Só antes de encerrar, eu queria dizer que hoje a gente não vai fazer o contramola, mas, em compensação, queria convidar todo mundo para assistir o debate que a gente vai fazer na segunda, dia 12, às 5 da tarde, né, o debate sobre o plano de reconstrução e transformação. Né? Já existiram algumas discussões sobre esse assunto, inclusive no último Contramola, eu, Walter e Patrick fizemos uma discussão sobre o plano, e aí vão estar debatendo Walter, Rui Falcão, Genuíno, Breno Altman, eu, Maria Carlotto, Carmen Foro e Celi Tafarel. Então, vão ter essas pessoas nessa discussão na segunda, às 17 horas, horário de Brasília. Né? Então, é isso. Fica o convite. Walter, quer falar alguma coisa? Não, só para registrar que nós estamos naquele período do ano em que a gente lembra do comandante Ernesto Che Guevara. É sempre bom lembrar do cidadão. Entre muitas outras coisas simpáticas que ele já disse, ele dizia para não confiar nem um tiquinho no imperialismo. É uma boa coisa da gente lembrar nesses dias que correm, só isso. Boa lembrança, Walter. É isso, gente. Boa noite. Até a próxima quinta, mais o programa Antivírus. E segunda-feira apareçam no debate sobre o plano.